Hoje é dia 26 de março de 2022, são 14 horas e 35 minutos, sábado, uma tarde que choveu bastante, uma tarde nublada. Nós estamos realizando neste sábado o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra de Malba Tahan. Malba Tahan escreveu várias obras de ficção, misturando matemática, ética, né? E nesta obra, sob o título de Lenda do Oásis, é uma coletânea de algumas lendas, né? Malba Tahan, o mestre, escreveu vários contos e lendas que vêm fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas em cenários diversos, as escaldantes areias do deserto, a gélida Ucrânia, a imperial Viena ou a misteriosa Índia. Monarcas, príncipes, sultões, sheiks, rabinos, beduínos, dançarinas hindus, poderosos governantes e humildes escravos vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem as injustiças das punições e são premiados pelos gestos de amizade. Suas descobertas e suas experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências, mas buscar a sabedoria por meio da reflexão e da ética. Este livro ele foi distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático de São Paulo, distribuição gratuita, e nós estamos então agora num tema sob o título A Lenda da Vela Azul. Existiu outrora, num país para além do Iêmen, um rei chamado Hassan Kamir, que foi um dos monarcas mais ricos e poderosos do seu tempo. Não poucas foram as façanhas por ele praticadas. A sua vitória sobre a cidade de Al-Menara inspirou nada menos do que 3 poemas épicos, poemas heróicos, o ataque por ele próprio dirigido contra os mouros de Sliman. Assim o quis Allah. Mereceu a honra de uma citação especial feita 200 anos depois pelo erudito Ahmed, o cordovês, filósofo do Islã. Mas afinal, meu amigo, o que resta na memória dos homens para recordar a vida gloriosa do rei Hassan Kamir? Nada. Da biografia deste monarca não conhecemos nem datas e nem monumentos. A caravana, quando atravessa o deserto, desenha na areia um sulco sinuoso do seu rumo. Vem depois o Simum, devastador, e apaga tudo. Assim também o faz o tempo, arrebatando da história as páginas que devem ser esquecidas. E com essas páginas perdidas desaparecem nomes, esquecem-se dinastias, e vão também para o esquecimento, para o olvido, guerras,
paixões e triunfos. Enganam-se, porém, os críticos, embora as guerras e campanhas levadas a termo pelo rei Hassan, ou Hassan, tenham sido olvidadas, embora não exista mais deste soberano obra alguma capaz de recordar-lhe o nome. É bem certo, entretanto, que os homens jamais o esquecerão. Essas imagens são do professor Júlio César de Mello e Souza, que utilizou o pseudônimo de Malbatara. Enganam-se, porém, os críticos, embora as guerras e campanhas levadas a termo pelo rei Hassan tenham sido olvidadas. Embora não exista mais deste soberano obra alguma capaz de recordar-lhe o nome, é bem certo, entretanto, que os homens jamais o esquecerão. E a razão é simples. Muitas foram as lendas interessantíssimas que se formaram em torno da vida do rei Hassan Camir. Essas lendas são cheias de encanto, fantasia, contadas hoje e repetidas amanhã. Fazem perpetuar na memória dos homens o nome do herói que nela sempre figura, o rei Hassan Camir. O glorioso, Alá seja louvado. Eis um caso realmente singular. Um rei que a história esqueceu e que as suas histórias tornaram célebres e se imortalizaram. E como exemplo, vamos recordar aqui, se Alá o quiser, o conto intitulado A Lenda da Vela Azul. O nome de Alá, em nome de Alá, clemente e misericordioso. Durante uma grande festa que se realizava no palácio, resolveu o rei Hassan Camir fazer uma surpresa a seus inúmeros convidados. Mandou chamar o sábio Hakizidan, mago de grande renome, que se achava de visita em seu país, e disse-lhe, apontando para o rico salão repleto de nobres, vezires, fidalgos: desejo, ó sheik, surpreender os meus convidados dessa noite com uma maravilha qualquer. Terás uma recompensa de 100 dinares de ouro se conseguires, com o teu poder mágico, deslumbrar a todos os cortesões que aqui se acham. Desejo, ó sheik, respondeu o mago, inclinando-se respeitoso e beijando a terra entre as mãos. Ó rei do tempo, a vossa ordem está sob meus olhos e sobre meu coração. Conheço bem, como sabeis, não só a grande magia, como os mistérios mais negros das ciências ocultas. Vou realizar para encanto de vossos olhos e divertimento de vossos convidados a grande magia da vela azul. Que magia é esta? Perguntou o rei. Jamais ouvi falar de semelhante coisa. O ilustre feiticeiro, depois de tirar de sua bolsa escura uma vela azul, explicou ao monarca: vou acender. Uma vez proferidas algumas palavras cabalísticas, esta pequena vela azul, a chama, a princípio clara e límpida, irá se tornando pouco a pouco azulada. Quando a chama estiver completamente azul,
Vereis, ó rei, operar-se uma maravilhosa transformação nesta festa. Todas as pessoas, fidalgos, damas, que trouxerem como adorno peças de vestuário, joias, que não lhes pertencem, ficarão sem a joia ou sem essas peças. Desaparecerão, enfim, todos os objetos que não estiverem servindo aos seus verdadeiros donos. E notando o espanto que suas palavras haviam causado no rei, o mago achou de bom aviso acrescentar-lhe os seguintes esclarecimentos. Vedes ali, por exemplo, aquele velho fidalgo que ostenta no peito várias condecorações? Se essas insígnias não lhe pertencerem, desaparecerão pelo efeito mágico da vela azul. Aquela jovem encantadora que conversa alegremente com o embaixador persa traz uma capa belíssima, tão alva como seus ombros de neve. É certo que pelo encantamento da vela azul, a capa desaparecerá, tornando-se invisível. Se a jovem que exibe não for a sua verdadeira dona, assim o acontecerá. Ó rei, os objetos desaparecidos só voltarão a reaparecer quando se apagar a chama milagrosa da vela azul. Essa mágica será deslumbrante, replicou o rei, sem ocultar a intensa alegria que o dominava. Desejo que o execute o mais depressa possível, pois estou ansioso para ver-lhe os desfechos, que certamente será surpreendente. Escuto-o e obedeço-vos, respondeu o mago. E depois de pronunciar em voz baixa algumas palavras, acendeu a vela azul. Utilizando-se de uma lanterna, como se achava ao alcance de sua mão, dentro de poucos minutos o encanto da magia iria colher numa grande surpresa os desprevenidos nobres que enchiam de alegria o salão suntuoso do palácio. O grão-vizir do rei Hassan, que ouvira a combinação feita com o mago, disse em tom confidencial ao soberano: acho prudente, ó rei, impedir que esse feiticeiro realize a mágica infernal que acaba de prometer. A vela azul, estou certo, irá causar em vosso palácio um escândalo nunca visto. Escândalo? Exclamou o rei. Escândalo por quê? Não achas, então, ó vizir, que seria divertido ver-se a atrapalhação de um fidalgo despojado de suas medalhas e o rubor de uma dama despida de sua capa de arminho? Não leves a tua timidez a tal extremo, pois muita surpresa nos reserva com certeza a vela azul. Replicou o grão-vizir. Surpresa feita sem cautela pode trazer consigo a vergonha, a desonra. Vejo-me forçado a levar ao vosso conhecimento uma particularidade que naturalmente ignorais. Ao ouvido do rei, como em segredo, ele assim disse: a vossa digna esposa, nossa incomparável rainha, ostenta na festa hoje um vestido cor-de-rosa que é deslumbrante de arte de fino gosto. Acontece, porém, que esse maravilhoso vestido foi feito especialmente para uma dama de honra. A rainha, ao vê-lo hoje pela manhã, ficou encantada. A gentilíssima dama não teve dúvida em cedê-lo a vossa majestade, a sua majestade, e deixou com sacrifício de comparecer a esta festa. Meditai, ó rei, sobre as consequências da ação mágica da vela azul. É possível que vossa esposa, despida de um vestido que por casualidade não lhe pertence, apareça aos olhos de vossos convidados como uma bailarina hindu. E não será isso um vexame para
a vossa família uma desonra para vosso nome. Bem certo estou de que não consentireis neste escândalo. Uma rainha inocente, casta, não pode, em consequência de um capricho, servir de pasto à cupidez de todos os olhares. Ao ouvir a inesperada revelação do grão-vizir, o rei ficou trêmulo, espantado, como se ouvisse a notícia de uma declaração de guerra ou fosse prevenido de uma nova revolução. O egoísmo dos homens não tem limites. Para o rei Hassan Camir, a pilhéria iria atingir e humilhar os seus súditos. Deixou de ter interesse, uma vez que poderia ferir com o ridículo a sua estremecida esposa. Não permitirei, exclamou arrebatado, que se realize em meu palácio uma diabólica artimanha da vela azul. Não posso expor meus convidados a um desgosto, a um vexame. E tirando da cintura uma bolsa cheia de moedas de ouro, despejou-as sobre a vela azul do mago, apagando a chama que iria produzir o espantoso encantamento. Guarda este ouro, ó sábio alquimista, exclamou, dirigindo-se ao feiticeiro. Estás dispensado das demonstrações que pretendias fazer. Pensei melhor sobre o caso e tomei uma nova resolução. Seria uma indignidade que eu tentasse ferir com ridículo os meus mais delicados ou os meus mais dedicados súditos. A grande mágica, ó rei, respondeu o sábio ocultista, arrebanhando avidamente as moedas, acaba de ser por vós praticada. Com o amarelo do ouro conseguiste apagar o azul da vela. E ficou célebre a mágica do rei que apagou o sábio. E ficou célebre a mágica do rei que apagou, ou que pagou, ao sábio apagando a vela. Por Alá, meu amigo, por Alá, bem interessante seria se pudéssemos de quando em vez observar, em meio das reuniões mundanas, os singulares efeitos da vela azul. Senhor Jesus, que metáfora, que mensagem singular que o nosso Júlio César de Mello apresenta nesta oportunidade, revelando a todos nós o quanto estamos despreparados para olharmos placidamente para o nosso mundo íntimo. Somos desconhecidos de nós mesmos. Esta é uma grande realidade. E apenas nós mesmos somos desconhecidos de nós mesmos. Porque os olhares ao redor veem em nós o que nós ocultamos de nós mesmos. O olhar do Altíssimo e seus prepostos vê em nós com misericórdia, com piedade, esta mesma realidade. Não sabemos o que não queremos saber.
nossos outros irmãos também, desembaraçados da ilusão terrestre, na condição de julgadores, de feitores, de acusadores. Irmãos, ainda mergulhados nas vibrações mais densas, zombam de nós, da nossa hipocrisia para conosco mesmo. Não somos muitas das vezes reconhecidos pelos nossos esforços, por nossas conquistas, mas o nosso lado antigo, nosso lado que ainda merece um esforço para que possa ser melhorado, não há como deixar de ser visto por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão nos abismos espirituais, por aqueles que estão junto ao Altíssimo. Então a quem nós queremos enganar? O próprio Rei da história. O quanto não haveria de adornos nele mesmo, que certamente, se o mágico fosse realmente quem dizia ser, se aquela vela produzisse os efeitos que ele adjetivara, o quanto do próprio rei não estaria desaparecido quando aquela chama fosse acesa. Esta chama, esse nosso despertar para a realidade maior, nos permite ver além do véu, além das aparências, além das ilusões, além do imediatismo. Enquanto a chama estiver acesa, nada disso tem valor, nada disso é importante. De março de 2022. Desde outubro, dezembro de 2012, nós vivemos uma nova era, uma era onde essa chama azul que desvenda para os nossos próprios olhos, e mais ainda para os olhos de quem tem olhos de ver, a realidade nua e crua de cada um de nós, não dando mais tempo para manter este véu da ilusão. Estaremos certamente nus perante uns aos outros, sendo desprovidos do que não nos pertence, estando expostas às nossas chagas morais, porque afinal de contas, 60%, 70% de nós outros, de 30 bilhões de almas que compõem essa escola do nosso Cristo Jesus, certamente terão que se ausentar dessa escola.
de 30 bilhões, 40% apenas ou menos terão condições de permanecer aqui na Terra, diante da luz desta tela azul. Os nossos potenciais psíquicos serão aumentados, os nossos recursos paranormais serão aumentados, a energia livre, estaremos na posse de equipamentos e de recursos técnicos, morais, científicos, jamais vistos. Então não dá para, em meio a um ambiente, tipo na África, onde se encontram aqueles diamantes de sangue, que esses diamantes cheguem à Terra e lá, em meio a tanta miséria, pessoas são mortas, crianças são escravizadas, tendo as mãos cortadas, pés cortados, para que não toquem naquilo que um pequeno grupo usurpou, o que é do bem para todos, um pequeno grupo usurpou. E nós estamos dizendo dos diamantes de sangue. Mas esses que sequestram crianças, pedem resgates, sequestram crianças, para que um grupo de pessoas, mediante rituais, ofereçam o seu fluido vital para entidades espirituais perversas, em troca de favores materiais imediatistas. Mulheres são sequestradas para servirem de escravas sexuais, em troca de um dinheiro que não irá nos acompanhar além do túmulo, mas as consequências desses nossos usos e abusos certamente o serão. Então, como oferecer a terra para esses bilhões de seres que usurpam o direito da maioria? A mesma tecnologia que nos facilita a vida facilita o controle desses seres perversos. Então, essa lição da data de hoje, que faz um tipo de uma parábola, dizendo que diante desta luz, que realmente nos pertence fica, e o que não nos pertence será nos tirado. Isso nos leva a analisar o que realmente estamos fazendo de nós mesmos. Porque basta a interferência de um poder maior, de uma tecnologia para a qual estamos despreparados, para nos desnudar, para nos mostrar a nós mesmos onde realmente estamos, no que somos, no que fizemos de nós mesmos. Estamos preparados para isso? Estejamos ou não, é isso que está acontecendo desde 2012.
pessoa aprende a conviver com a própria realidade e busca melhoria, ou certamente terá que se ausentar dessa escola do Cristo de Deus. Muita paz a todos.